higher, baby, than any mountain. Deeper than the deepest of seas. Oh yeah, I want you to hold me. Oh my darling, 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 oh darling, eternally. Oh yeah. Oh baby, 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 I got a feeling will last eternally. I got to say it again. I said I got a feeling. Give me the feeling. Muito bem, vamos fazer mais uma oração. Dessa vez pedindo que o Senhor ilumine nossa mente e coração na compreensão da palavra dele. Senhor, nós o agradecemos nesta manhã, porque nós estamos aqui reunidos e vamos separar um tempo agora para meditarmos na Tua Palavra. Uma palavra, Pai, que muitas vezes é mal compreendida ou interpretada de formas diversas, mas o que nós buscamos aqui, Senhor, é, ao lermos a Tua Palavra, compreendermos, não à luz apenas da nossa cultura, mas conforme o Teu querer, conforme o que o Senhor quer que nós assimilemos. Portanto, fale conosco, nos inspire. Apesar de mim, Senhor, fale aos corações aqui, fale a nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos hoje, então, no segundo dia da nossa série, uma série que tem o propósito de nós conversarmos sobre o coração dessa oração de Jesus, a oração que Ele nos ensinou, dizendo: venha o Teu reino. Jesus cuidou de ensinar uma oração aos seus discípulos, e nesta oração Ele coloca ali como o coração da vida do discípulo, da oração do discípulo, o pedido, a busca pelo reino de Deus. E nós queremos acentuar aqui que este reino é um reino de Deus característico pela alegria. De forma que o que nós estamos querendo discutir aqui é a alegria encontrada na existência de uma realidade diferente. Diferente do quê? Diferente do que nós estamos acostumados a ver nessa pseudo-realidade que a nossa sociedade contemporânea tem vivido, mas que tem excluído Deus dela. Tem deixado de lado a possibilidade de viver ao lado de Deus. De forma que nós temos entendido que essa não é de fato a realidade, uma vez que exclui aquele que criou todas as coisas. E que a realidade mesmo que nós podemos entender é quando nós percebemos Deus dentro dela, ou seja, Deus como o governante, como o rei, que faz parte então disso que nós vivemos. De forma que tudo aquilo que não inclui Deus ou que não considera Deus no meio, para nós cristãos, nós não podemos reconhecer isso como realidade. Nós podemos chamar isso de subcultura, ou seja, de uma cultura criada dentro desse sistema governado por Deus, mas que exclui aquele que criou, aquele que responde às nossas angústias, aquele que dá sentido para a nossa existência. Mas à medida que nós identificamos Deus e percebemos que Ele está aqui desde sempre e que quer se relacionar conosco, que quer governar a nossa vida, nós voltamos a encontrar a alegria de viver. É a partir disso que nós estamos então propondo essa série de mensagens. De forma que nós conversamos no primeiro domingo sobre a existência desse rei. Ou seja, esse rei existe e ele está aqui e nós temos que nos relacionar com ele. Nós hoje vamos conversar sobre a realidade do reino, ou seja, por que muitos não percebem que a realidade desse reino é de fato o que existe? Por que é tão difícil para alguns não perceber que existe essa realidade onde Deus está inserido, onde Deus governa, onde Ele é o Criador de todas as coisas? No próximo domingo nós vamos conversar sobre a formação de um povo, uma vez que não dá para nós imaginarmos um reino onde exista só um rei, mas existe um povo que é governado por esse rei. E quais são as características desse povo no mundo?
o que faz com que ele se perceba como uma unidade, como algo que tenha uma consistência, que tenha um propósito, que tenha uma missão. Quais são essas características? Então, a formação desse povo que pertence ao reino, que é governado por Deus. E no último domingo nós vamos falar sobre a vida sob esse reinado. Então, olhando um pouquinho a nossa vida diante do governo desse rei. Eu e você, característicos como nós somos, com os nossos defeitos, nossas qualidades, nossas competências, nossas frustrações, diante desse reino, diante desse rei. Então, na nossa conversa de hoje, eu preciso trazer um pouquinho do porquê da série. Nós estamos comemorando 2 anos de comunidade de Jardim Paulista. E se tem uma coisa que é muito clara para nós, é que nós queremos que aqui aconteça a vontade de Deus. Que não aconteça a vontade do pastor, que não aconteça a vontade de líderes, das pessoas, mas que aconteça a vontade de Deus. É com isso que nós estamos comprometidos. E nós temos percebido que dia após dia, como comunidade, uma comunidade nova, nascente, nós precisamos pedir que venha a vontade dele. E que fique clara a vontade dele, não a nossa. Porque toda vez que nós colocamos a nossa à frente, a gente já percebeu, com 2 anos de caminhada aqui, que não dá certo. A gente se confunde, a gente tromba, bate a cabeça, cai, desmaia, né, fica tonto, se frustra. Por isso nós queremos que a vontade de Deus nos lidere. Que ela venha sobre nós. Tenho certeza que ninguém está aqui para buscar qualquer outra vontade, senão a vontade de Deus para a sua vida. Porque Ele é o único que sabe exatamente como nós estamos, exatamente o que nós precisamos e como trabalhar com as nossas angústias. Em segundo lugar, nós temos que entender que esse é o centro dessa oração de Jesus. Esse é um dos propósitos da série. Jesus quer que os seus discípulos, nós somos uma comunidade de discípulos, Ele quer que no centro do nosso pedido, da nossa conversa com Deus, a gente peça o reino dEle, a vontade dEle sobre nós. Será que isso está no seu coração? Em todas as áreas da sua vida, você tem falado: Deus, eu quero aqui a sua vontade. Eu quero por toda a minha vida o seu querer, porque isso é difícil para o ser humano. Talvez uma das coisas mais difíceis que fazem com que muitas pessoas desistam da vida de relacionamento com Deus, porque teria que abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. E eu tenho dito que o mais difícil é quando nós entramos naquele dilema, onde a minha vontade está se opondo à vontade de Deus. Nessa hora de dilema, o que você tem escolhido? Jesus tem ensinado aos seus discípulos, especialmente nessas horas de dilemas: busque o reino de Deus. Fala: venha o teu reino. Então, nós precisamos entender um pouco mais esses dilemas entre a nossa vontade e a vontade de Deus, porque é o centro da oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E, em terceiro lugar, eu colocaria que eu tenho sentido há um tempo que, às vezes, uma certa apatia tem tomado conta da vida dos cristãos, de uma forma geral. Onde a alegria que Jesus falava a respeito daqueles que encontravam o reino de Deus tem ficado aquém. Parece muitas vezes que o povo cristão é um povo triste, ou chato, né? Sai da tristeza, aqueles que não são bitolados demais, né? Sai dessa bitolação e cai no mundo de tristeza. Agora, o interessante é que Jesus, quando falou do reino de Deus, especialmente em 2 parábolas, onde ele conta daquele homem que achou um grande tesouro num campo que ele estava arando. E ao encontrar aquele tesouro, ele tomou uma decisão. Ele deixou o tesouro lá, voltou para sua casa, vendeu tudo que tinha, tudo, para comprar aquele tesouro. Arrecadou tudo que ele podia de recursos, foi lá e fez uma proposta, comprou aquele sítio, aquele campo, aquela chácara, porque ele sabia que ali tinha um tesouro inestimável. Jesus está falando sobre uma alegria
daquele que encontra o reino. E na segunda parábola ele fala sobre um homem que negociava pedras preciosas. E ao identificar que um vendedor tinha uma pedra muito preciosa, ele deu tudo o que tinha para ter aquela pedra para ele. Ora, acho que Jesus está vendo algumas coisas que nós não estamos vendo. Porque quando Jesus fala do reino de Deus, ele está falando de algo tão extraordinário que as pessoas abrem mão de tudo para obter o reino. E às vezes o que eu identifico em nós é que nós não abrimos mão de tudo. Nós abrimos mão de algumas coisas para ter o reino de Deus. Tem alguma coisa estranha nisso. Nós não estamos vendo o que Jesus vê. Mas Ele quer muito que a gente veja. E então essa série tem um convite para nós nos abrirmos para essa possibilidade. De começar a olhar para o reino de Deus, não como nós estamos acostumados, mas a partir daquilo que Jesus conseguia ver. E nos apaixonarmos por isso. Porque se Jesus andava tão apaixonado e se entregou por conta desse reino, sendo Ele Deus, eu acredito que quando nós identificarmos de fato esse reino, nós faremos igual, ou com ainda mais intencionalidade. De forma que talvez nós não estejamos vendo em profundidade o que é o reino de Deus sobre nós. Hoje nós vamos conversar sobre a realidade desse reino, ou seja, a existência do reino de Deus. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, nos versículos de número 13, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, Jesus tinha algo para falar extraordinário, ao ponto de multidões se dirigirem até ele, fazendo com que ele tivesse que sair ali daquela beira-mar e entrasse num barco, porque dali as pessoas não conseguiriam vê-lo, mas no barco ele teria uma melhor visibilidade para que as pessoas ao máximo compreendessem o que ele tinha a dizer. Versículo 3: de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ele está falando dele. Ele é o semeador. Ele é quem tem as sementes do reino de Deus. E ele veio à terra para semear, para colocar essas sementes à disposição dos terrenos. Nós somos os terrenos, nós somos os campos, em que a semente cai no nosso terreno, cai no nosso coração, na nossa mente. E aí Jesus vai falar então, uma análise que ele faz, dos tipos de terrenos que essa semente cai. Eu quero convidar você, ao ler esse texto, você ir identificando ou buscando entender como você tem sido como terreno que recebe essa mensagem do reino. E ele diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que a terra não era profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, a partir dessa parábola, está ensinando aos discípulos sobre 4 tipos de terrenos. 4 tipos que nós podemos colocar o seguinte: o primeiro, ele vai falar que são aqueles que não compreenderam. O semeador saiu a semear a palavra do reino. É isso que diz Jesus.
Mas existe um grupo de pessoas que, mesmo recebendo essa semente, não compreenderam, não identificaram. E aqui o que me vem à mente é exatamente essa dificuldade que nós temos de ver as coisas como Jesus via. Jesus via o reino e se alegrava porque esse era um reino extraordinário que estava disponível para cada pessoa. Mas muitas pessoas, mesmo diante desse reino, não o compreendiam. Ou compreendia diferente de Jesus, que é o caso que acontece com muitos de nós hoje. Nós olhamos para a proposta de Jesus de ser o nosso rei, de ser o governador sobre as nossas vontades, sobre a nossa vida, e nós muitas vezes olhamos para isso e falamos: eu acho que eu quero a vida diferente. Eu não vejo dessa forma como Jesus vê. E quantas pessoas nos nossos dias não estão diante das mensagens do reino de Deus, ou seja, da proposta do reino, mas não compreende. E talvez uma das coisas mais difíceis é o não querer compreender. E o que Jesus fala a respeito desse tipo de terreno é que a semente, ao cair ali à beira do caminho, os pássaros vieram, pegaram e levaram embora. Mais à frente, Jesus vai explicar essa parábola dizendo então que essa semente chegou ao coração dessas pessoas, mas o maligno veio, retirou e levou embora. De forma que essas pessoas não conseguem ver e compreender a realidade de Deus no mundo. E talvez você esteja pensando: puxa, por que será que existe esse tipo de terreno? Por que existem pessoas assim? Jesus não passa a explicar o porquê, mas ele está dando um diagnóstico. Existem pessoas que não compreendem. O meu desejo, conhecendo um pouco a Jesus, lutando por ser um discípulo dele, meu desejo é que todas as pessoas compreendessem. Mas Jesus disse que mesmo esse semeador, e ele está falando dele, quando semeou, algumas pessoas não compreenderam. E ele coloca ainda que um segundo terreno, um segundo tipo de pessoa, ou de situação, onde existem aqueles que não têm raízes em si mesmos. Jesus disse que existem terrenos que a semente caiu. E mais à frente ele vai explicar que existiam pedras, onde essa semente caiu, a pessoa encontrou alegria, mas à medida que as raízes desse reino, ou seja, esse reino fosse tomando conta da vida, ele encontrou na verdade pedras, obstáculos, e essa semente não conseguiu formar raízes profundas. E quando veio o sol, veio as angústias. É isso que Jesus disse. Aquele fruto, ou seja, aquela semente que estava germinando para se tornar uma árvore, ao não encontrar raízes, não teve condições de se manter viva, secou. E é interessante que nós vamos encontrar esta parte de Jesus dizendo porque essas pessoas não tinham raízes em si mesmo. Eu fico sempre lembrando que uma das questões dessas pedras no nosso coração que impede que o reino de Deus forme raízes são muitas vezes as frustrações, as decepções, a falta de perdoar os outros, as ofensas que foram sobre nós, que nos machucaram muito. E muitas pessoas, quando começam a ver o reino de Deus e as coisas que pertencem ao reino, se alegram, falam uau, mas de repente falam: mas eu vou ter que conviver com a igreja, eu vou ter que lidar com as pessoas disso, eu lembro daquela outra situação, e então vai percebendo que essa árvore vai secando e ela não se transforma numa árvore forte que vai produzir frutos. E o interessante disso é que Jesus está falando que essas pessoas não têm raízes em si mesmo. E eu olho para isso e falo: é verdade. Essa pessoa não baseia a sua vida em si, mas em cima das frustrações que os outros causaram, das dores que os outros trouxeram. Eu não vivo em função entendendo quem eu sou, que Deus me criou a ser, mas eu dependo da opinião dos outros, eu dependo da ação dos outros, e minha vida se frustra diante do reino de Deus. Agora existe ainda no diagnóstico de Jesus um terceiro terreno, que ele vai dizer
que são os que as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas atrapalham a semente de cair, de germinar e formar uma grande árvore. Ele vai dizer que as preocupações da vida e essas fascinações pela riqueza são como espinhos que sufocam a planta e não deixam que ela cresça. Ela até conseguiu formar raiz e tomar conta lá do profundo do ser, mas à medida que esse reino começa a crescer e se tornar uma árvore, descobre então as preocupações. Puxa, mas se eu fizer isso, eu não vou ter condições de manter meu emprego. Se eu agir por essa ética do reino, o que as pessoas vão pensar de mim, essas preocupações de como eu vou me manter, e especialmente essa fascinação pelo que os outros reinos oferecem, essa fascinação das riquezas, ou seja, eu tenho que trabalhar mais, e como isso atinge a nossa cidade de São Paulo, e como as pessoas estão fascinadas com a possibilidade que a riqueza dá, de você ter as coisas, de você ter bens, de você ter poder, de você conseguir com isso convencer pessoas a fazerem o que você acha que é melhor. E Jesus vai dizer que essas preocupações da vida e a fascinação pela riqueza são como espinhos que não permitem que o reino de Deus floresça. E isso é um diagnóstico, como eu disse, Jesus não está explicando do porquê que essas coisas são assim. Mas ele está dizendo que ele encontrou essas atitudes, esses terrenos, ao semear o reino de Deus. E eu acredito, sinceramente, que as pessoas que estão hoje nas igrejas, na nossa comunidade, e estão buscando uma vida cristã, em geral, têm lidado mais com o terreno de número 3, onde tem que lidar com essas preocupações. Nós colocamos isso aqui no mural da semana passada. Senhor, eu oro pelas finanças. Eu quero que nas finanças venha o teu reino, meu emprego, minha família, as nossas preocupações. Como as nossas preocupações podem abafar o reino de Deus sobre nós. E é por isso, queridos, que eu quero muito que você dê um salto do terreno 3 para o terreno 4. De que forma? Pegando essas preocupações, essas fascinações pela riqueza, outros poderes que estão que não o poder de Deus, e falando, vem o teu reino aqui. Vem o teu reino sobre as minhas preocupações. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E Senhor, o Senhor sabe como eu coloco força e energia para resolver esses dilemas para mim. Os dilemas das preocupações, dos fascínios que a vida oferece. E eu preciso que o Senhor venha aqui agora, traga o seu reino, porque está sendo difícil. E aí Jesus vai apresentar então o quarto tipo de terreno. Ele fala os que ouvem a palavra e compreendem. E é interessante que Jesus está dizendo sobre duas práticas aqui. Sobre o ouvir e o compreender. Jesus está dizendo que existem pessoas que ao ouvir a mensagem do reino de Deus, compreendem e se entregam a Ele. E Ele vai dizer que essas pessoas que veem o reino de Deus tomando conta de tudo e as preocupações também ficam entregues a Ele, essas pessoas são como sementes que produzem 100 para uma semente, 60 para uma, 30 para uma. De uma semente se produzem muitos frutos. Jesus está dizendo que essas pessoas veem em si o reino de Deus, gerando frutos, fazendo com que as coisas prosperem nele. A vontade dele prospera e a gente floresce. A árvore cresce e a gente começa a fazer sombra, e além da sombra, a gente faz ainda aquele banquinho do tronco para a pessoa sentar no tronco da árvore, pegar uma fruta e desfrutar da fruta comendo debaixo da árvore. E o sol não seca, as raízes atingem o lençol freático, a árvore se mantém forte, firme, vitalícia.
e vive abundância de vida. Agora, a nossa pergunta é: como então viver esse terreno? Como viver esse terreno, Pai? No diagnóstico de Jesus. Porque eu não sei vocês, mas quando eu olho para os 4 terrenos de Jesus, eu falo para mim, eu gostaria de ser o 4. Mas talvez eu esteja entre o 2 e 3, ou um pouco no 3, um pouco no 2, dependendo da fase da vida, do momento que nós estamos. Às vezes eu me vejo magoado com coisas, vivendo a mágoa e impedindo que a vontade de Deus seja feita. Às vezes eu me vejo preocupado demais. O que vai ser o ano que vem? Nós já estamos em setembro. Será que a CJP vai adiante? Será que nós vamos ter sustento? E isso vai ocupando o espaço que o reino de Deus deveria ocupar. E como eu olho para isso e falo: Senhor, me ajuda a descansar, para que eu seja esse 4 terreno que frutifica. E a minha impressão desse terreno é de tanta paz, que produz tanto com pouco, que faz e vê tantas coisas acontecendo e quase não tem esforço da sua parte, porque quem domina é o reino de Deus, a vontade de Deus. Então a pergunta é: como ser e como viver o 4 terreno? Eu quero tentar aqui dar algumas pinceladas a respeito disso, e espero que isso abençoe o nosso coração. Mas a primeira questão que Jesus coloca é aquele que ouve a palavra. E pasmem, eu não sei se você, ao ouvir ou ler esse texto, se identifica ou sabe de cara o que ele está dizendo, mas a palavra que Jesus falou e foi registrado em grego é Logos. Ele diz assim: aquele que ouve o Logos. Eu não sei se você sabe, mas eu vou dizer, o Evangelho de João começa que no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E ele diz que tudo foi feito a partir do Logos. Foi muito difícil, e ainda é muito difícil, traduzir para o português o que significa Logos. Mas é tudo aqui, na nossa versão em português, algumas vão trazer assim, ó, no início era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas vão dizer assim, olha, era a palavra de Deus, a palavra de Deus fez todas as coisas. O fato é que o que Jesus está dizendo é aquele que ouve esse verbo, essa ação, que é o Deus Todo-Poderoso, manifesto em Jesus Cristo. Jesus está dizendo que o reino de Deus e esse terreno que é o 4 é aquele que ouve o Logos, que ouve quem é Jesus, que ouve a Jesus. E isso me remete ao texto em que Jesus fala das ovelhas, em que ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que Jesus está dizendo é que o 4 terreno, a característica primária desse 4 terreno, é desse que consegue, no meio de tantas comunicações e dificuldades, identificar a voz daquele que é o rei do reino de Deus, Jesus Cristo. Aquele que ouve e se relaciona com Ele. Não é a voz de uma interpretação, de um pregador, de um livro, mas a voz de Jesus. E eu pergunto a você: você tem conseguido ouvir a voz do nosso pastor? Do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? Ou você tem colocado muitas coisas na sua rotina que impedem com que você ouça a voz dele? Porque ele é o único que importa. Ele é o único que dá sentido. E às vezes a gente separa pouquíssimo tempo da nossa vida para ouvir a voz dele. E Jesus está dizendo: esse terreno, o 4, ele ouve a voz. O que Jesus tem a dizer para você, querido, especificamente para você? O que ele fala lá no fundo da sua alma? Nós precisamos dar vazão a isso. Nós precisamos deixar esse local de encontro aberto, para que quando a gente se encontre com ele, a gente ouça essa voz. Agora não é um ouvir e dar de ombros, mas é um ouvir com atenção. É aquele que ouve, sabe aquele menino que chega no avô e fala: avô, me dê um conselho aqui. E conforme o avô vai dizendo, ele está ouvindo com atenção e não pode perder nenhum detalhe.
porque ele sabe que ali tem sabedoria. Jesus está dizendo assim, aquele que ouve a palavra, ouve o Logos, ouve o Verbo, ouve aquele que dá vida, é a partícula primária, inicial que dá vida. Ele é o sopro divino. Ouve essa voz, deixa ela falar fundo. E às vezes a gente ouve e fala assim, não sei se é Deus, não sei se é a vontade dele. Ouça essa voz. Em segundo lugar, ele fala que a característica desse terreno é que compreende. E não dá para nós entendermos o que Jesus está dizendo apenas pela nossa cosmovisão atual. Porque hoje a gente fala, você compreendeu como é que chega ali no sujinho? A gente fala, eu compreendi. Não quer dizer que você vai até o sujinho. Significa que você compreendeu. Mas o que Jesus está dizendo é aquele que ouve a voz, compreende, e a compreensão é, coloca isso em ação na sua vida. Coloca isso em atividade na sua vida. Aquele que compreende é aquele que executa, aquele que faz. Ou seja, Jesus diz assim, olha, a bisteca do sujinho é a melhor, e ele fica ali assim, assim. E a gente fala, entendi. Eu sei como chegar, e lá que eu vou almoçar hoje. E eu vou pedir a bisteca. Né? Todo mundo comendo. Ele não me deu royalties, nada em troca para fazer propaganda. Mas o que compreende é aquele que põe em prática. E de verdade, quantas coisas a gente já ouviu de Jesus e já deu de ombros, já deixou de lado. Eu lembro de muitas coisas na minha vida em que eu percebi claramente que Jesus estava falando, faça isso. E eu falei, tá bom, vou fazer. E durante a semana passou. Falei, agora já perdi o time. Eu acho que eu vou deixar para outra oportunidade. Eu vou ouvir outra instrução de Jesus para eu fazer. Quantas vezes ele não fala para a gente, perdoe, renove seu coração, dê um passo a mais, ande 1 quilômetro a mais com a pessoa, e a gente não faz. A característica do terreno que frutifica o reino de Deus é aquela que compreende, ou seja, que traz para a prática o que ele coloca para nós. E esse é o nosso desafio, porque nós estamos acostumados a falar bonito e agir feio. E aí nós nos comparamos aos outros terrenos. Mas Jesus nos chama a atenção para vivermos dessa forma. Agora, uma terceira característica dessa realidade do reino, a realidade cresce em nós. Jesus não fala isso nesses versículos da parábola do semeador, mas olha o que ele diz nessa outra parábola. Outra parábola ele propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A realidade do reino cresce em nós. Quando nós observamos, quando nós ouvimos Logos, compreendemos, ou seja, trazemos para a nossa prática as instruções dele, a gente percebe que aquela pequena sementinha de mostarda, aquela pequena instrução de Jesus, a pequena decisão que ele pediu para nós tomarmos, vai tomando forma e vai crescendo na nossa vida. E é aqui que a gente se vê tentado a voltar para a vida anterior, mas eu falo para você, deixa acontecer, deixa isso, sabe aquelas árvores que eram plantadas nas calçadas, antigamente sem muito planejamento, e eram aquelas árvores grandes, e coloca na calçada, e de repente começa a formar raízes, começa a subir o tronco, e o que começa a acontecer com a calçada? Começa a quebrar, né, todo aquele asfalto, o cimento que está ali, e se você colocar isso numa calçada pequena, vai entrar na árvore, ela vai criar alguma condição para ela sobreviver, vai empurrar a grade, vai empurrar o muro, mas ela vai crescer. Deixa essa árvore crescer, deixa tomar conta, deixa, não atrapalhe, continue a obedecer aquelas pequenas instruções que Jesus dá na sua vida,
Porque essa realidade, assim como esse grão de mostarda, vai crescer em nós e formar uma árvore que a gente vai começar a oferecê-la como ninho para as aves, sombra para os que estão cansados. E por último, dessa realidade do reino, nós temos essa característica da produção do fruto. Ela produz frutos, 100, 60 e 30 por um. Por cada semente, ela produz frutos. Você pode observar que as duas primeiras coisas que nós falamos têm a ver com a nossa atitude. E as outras duas, as consequências de nós agirmos ouvindo Logos e adaptando a nossa vida a isso. Ela produz a árvore que dá sombra e produz frutos, 100, 60 e 30 por um. Nós sabemos dessa expressão. Você conhece a árvore pelo seu fruto. Eu gostaria muito que cada um de nós aqui fôssemos assim também. E eu sei que Deus tem zelado pela nossa vida. E eu sei que Ele tem desejo de ver os frutos através de nós. E nos chamar pelo que Ele consegue identificar nos frutos. A minha pergunta para você é: quais são os frutos que você tem gerado? Como Deus poderia te afirmar hoje? E ao perguntar isso, dizer: seja uma árvore que dê frutos conforme a vontade de Deus para você. Ele tem nos colocado a missão de ensinarmos a fé para os outros. Sermos pais espirituais para outros que não conhecem. Esse é o fruto que Jesus quer gerar através de nós. E eu sei que é a área mais eficiente hoje na igreja cristã. Nós não temos produzido muitos frutos, não é mesmo? Temos que ser verdadeiros nisso. E é por isso que eu digo, com bastante ênfase, a gente precisa começar a falar: bem o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai. Porque nós não estamos produzindo os frutos que Ele nos criou para produzirmos. Quando nós permitimos o reino de Deus tomando conta da nossa vida, nós vamos começar a ver esses frutos acontecendo. Quero encerrar sobre algumas práticas que nós podemos fazer hoje, diante do que nós estamos refletindo. A primeira é: desenvolva a intimidade com Jesus. Coloque isso como meta na sua vida. Assuma um compromisso hoje de dizer: Senhor, quero ser íntimo seu, para que eu identifique a sua voz no meio do caos. No meio de tantas vozes que eu ouço todos os dias, eu quero ser íntimo, ao ponto de, ao Senhor bocejar, eu saber que é o Senhor. Nós percebemos muito isso na intimidade. No casamento é mais ou menos assim. Você tem algumas coisas que você sabe exatamente quando o outro está falando, sem pronunciar nenhuma palavra. Eu e a Raquel, a gente tem assim, a gente tem alguns assovios, né? A gente nem estruturou isso, planejou, vamos fazer assim, né? Mas de vez em quando ela está passando e faz um... Ela já sabe disso. E ela ouve. No meio do caos, eu acho que tem alguém que é meu marido que está me chamando. Nós precisamos ter essa intimidade com Jesus. Ao ponto de, ao fazermos tudo que nós temos que fazer ao longo do dia, Ele faz um... E a gente fala: é o Senhor. Pois não. E vai e faz. Isso depende que você seja intencional em identificar essa voz. Em segundo, coloco para nós: deixa a voz dele entrar. Talvez a gente esteja até assimilando já esses assobios de Jesus no meio do caos, mas nem sempre a gente deixa
essa voz entrar lá no coração. Deixa entrar. Não ponha barreiras. Se aparece alguma coisa de trauma aí, fala, ok, eu vou deixar esse trauma de lado, Senhor, tá bom, dói. Eu não queria lidar com isso agora, mas eu vou deixar entrar porque eu sei que é a sua vontade. Deixa entrar. Deixa bater forte aí dentro, para que você viva o reino de Deus, identifique essa realidade. E por último, faça isso ainda hoje. Não deixa para amanhã. Separe um tempo já hoje e fala, Senhor, hoje eu quero ouvir o seu sussurro, a sua voz, a sua direção para a minha vida. O nosso tema de hoje é a realidade do reino. E eu concluo dizendo para vocês que existem muitas pessoas que não estão vendo essa realidade. E Jesus já deu um diagnóstico sobre os tipos de pessoas que não estão vendo o reino de Deus que está aqui hoje, está aqui disponível. Tem muitas pessoas que não estão vendo e achando que isso na verdade é uma loucura humana. Mas Jesus disse que existe um tipo de pessoa, um tipo de campo que vê essa realidade. E eu sei que você faz parte disso. Eu sei que Ele tem te dado esse dom de ver uma realidade que muitos não veem. E esse já é a primeira característica que abre a possibilidade que nós vamos falar do mundo que vem, a formação de um povo. Ele tem te dado esse privilégio de ouvir essa voz e ser parte disso. E é verdade, é uma realidade que não são todos que veem. Mas quanto mais nós caminharmos em maturidade, mais tudo isso estará integrado. E o reino de Deus ficará tão claro que a gente compreende o diagnóstico de Jesus. Muitos não conseguem entender, mas o reino está aqui. Higher, baby, than in